E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje vamos falar do oitavo grupo e último grupo dos invertebrados, os equinodermos. Ítalo, o que é que faz os equinodermos se diferenciar dos outros grupos, já que ele tem várias características comuns? Interessante, né? Na maioria das características vocês vão ver que nós vamos regredir, mas pontuações, pequenas mudanças que até são imperceptíveis para você, faz com que ele seja o grupo predecessor. Eu quero que vocês foquem nisso. Os invertebrados, nós estamos numa escala de evolução, tá? Os invertebrados antecedem o grupo mais evoluído que é os vertebrados. E nessa interseção de mudança, nesse passo a mais, quem é que está lá? Os equinodermos. Eles são os grupos mais evoluídos dos invertebrados. E é o grupo predecessor dos cordados. Por quê? Vamos ver. Aquela simetria bilateral que estava comum, ela acabou nesse grupo. Agora eu tenho uma simetria na base radial, tá? Já vou mostrar por quê. A maioria são radiais. São indivíduos triblásticos, não há nenhuma novidade. E eles possuem endoesqueleto. Olha que coisa fantástica! Endoesqueleto. Olha aí uma primeira modificação grande em relação aos grupos anteriores. Até agora eu tinha moluscos e artrópodes com exoesqueleto. Eu tenho agora o primeiro grupo com endoesqueleto. E quem é que tem endoesqueleto? Os cordados, né? O esqueleto interno. Olha aí uma característica. Eu estou pegando a forma de esqueleto, por mais que esse endoesqueleto não seja articulado, tá bom? Não é articulado. Mesmo assim, já é uma, né, visão de como será no futuro. Eles possuem celoma. Ah, Ítalo, que novidade tem? Estou vendo aí que está marcado de vermelho. Que novidade tem? Desde os nemateumintos, Ítalo, todo mundo tem celoma. Não há novidade, isso é verdade. Só que entenda, lá na minha primeira aula de porífero, eu falei para você que eu tenho dois tipos de celoma. Eu tenho o celoma esquizocélico, que é aquele celoma que vem da base do celoma, e eu tenho o celoma enterocélico, que vem da invaginação da mesoderme lá de cima, tá certo? Ali ligado à região gástrica. Então, todos os invertebrados até agora, eu não precisei ficar citando, porque eu só iria citar agora, eles tinham um celoma esquizocélico. Desde os nemateumintos, tá? Por mais que os nemateumintos não tenham um celoma completo, tá certo? Desde lá, o aparecimento do celoma é esquizocélico. Agora, desse grupo, é o primeiro a ter um celoma enterocélico. Ítalo, que importância tem? Total, meu filho. No próximo grupo dos cordados, todos têm celoma enterocélico. Todos. Então era como se os equinodermos fossem os originadores, tá? Foram os primeiros nessas duas características, endoesqueleto e celoma enterocélico. Tá certo? E aí nós vamos para a última característica que liga os equinodermes aos cordados, que é ser deuterostômio, o primeiro e único invertebrado a ser deuterostômico. O que é que significa ser deuterostômico? Esse orifíciozinho aí que você está observando, que é o blastóporo, nos grupos anteriores formava a boca, então eles eram protostômicos. Agora, esse blastóporo, ele já começa a formar primeiro o ânus, então eu sou deuterostômico enquanto equinodermo. Mas, Ítalo, que importância tem? Toda, porque nos próximos grupos dos cordados, o primeiro orifício a aparecer em todo o cordado também é o ânus, ou seja, os cordados são deuterostômios. Então, três características: endoesqueleto, celoma enterocélico e deuterostomia. O resto, né, esquece, porque é regressão. Mas nós vamos falar sobre isso. Grupo equinodermos, né?
espinhos na pele. Não necessariamente ele realmente tem espinhos, tá? Ele tem protuberância. E eu vou dividir esses equinodermos em vários grupos. E esses grupos são bem disformes. Por exemplo, eu tenho aí a classe asteroidea. Quem é que faz parte dessa classe asteroide? As estrelas do mar e as bolachas do mar, tá certo? São aquela classe onde você lembra uma estrela, mas a bolacha do mar lembra uma bolacha. Mas se você prestar atenção no centro da bolacha do mar, tem um formatozinho de uma estrela, porque o corpo se irradia da estrela. Então aí eu tenho a estrela do mar como exemplo. Eu tenho a classe equinódea, né, que é o exemplo os ouriços, e esse realmente tem espinhos. Não são venenosos, tá? Mas esses espinhos realmente, se você apertar, fura sua mão, é uma forma de defesa. Esse grupo realmente tem esse processo, tá certo? De espinhos. Eu tenho aí a classe crinódia, né? De crinos, de cabelo, né? Que é os lírios do mar, lembram plantas. Olha essa foto aí, ele parece uma planta, mas na verdade esses apêndices dele aí são de captura alimentar e o animal são esses 5 dedinhos presos na pedra, tá? Ali é o animal. Incrível, né? Ele captura qualquer coisa e leva à boca. Então eu tenho a classe dos crinóides, lembram plantas. Eu tenho a classe Olutória ou Lutoride, né, que são os pepinos do mar. Lembram, né, um pepinozinho realmente tem várias cores, né, vários formatos. São animais lentos que rastejam pelo bênton, né, do mar. E eu tenho os ofiúrios, a classe Ophiuronidea, que lembram a estrela do mar, mas você vê claramente aí que ele tem um disco central e desse disco central saem as partes. Se um dia você vê, né, um Ophiurus na praia, muito comum no Nordeste, você levanta uma pedra, vê um Ophiuruzinho, quando você pega nele, toca no disco central, ele chega a liberar todas as patas e fica só o disco central. E essa patinha fica se mexendo, lembra uma cobra, por isso o nome serpente do mar. Tá? Isso fica só o disco. Aí com o tempo, quando você solta aquele disco, né? Porque o predador vê a cobrinha se mexendo, aquela patinha, ele se fixa na pata e esquece o disco, que o disco fica imóvel. Com o tempo as patinhas crescem novamente, eles têm alta capacidade de regeneração, igualmente as estrelas do mar. Aí eu formo, né, novamente um indivíduo móvel. Como é que a maioria se movimenta? Por um sistema chamado sistema ambulacrário, tá? Que é um sistema de captação de água e movimentação de pés chamado pés ambulacrários. Então, geralmente no topo do corpo dele, né, ele tem uma válvula, tá certo? Essa válvula ela chupa a água, essa água entra num sistema de canais, como você pode observar, e esse canal tem um círculo central, e esse círculo central distribui água para vários canais laterais, tá certo? Então, quando o pé ambulacrário está sem água, ele fica pequenininho. Quando esse animal quer se mexer, o que é que ele faz? Ele chupa a água e o pezinho cresce. Aparecem vários pés, levanta o animal e ele vai andando literalmente. Eu tenho milhares de pezinhos. Se um dia você pegar ali um ouriço do mar, tá? E botar na sua mão dentro da água, você vê que ele tem esses pés que chegam a passar dos espinhos. Mas a partir do momento que você tira ele da água, que essa pressão osmótica esvazia a água dos canais, ele já para de andar. Então é um sistema de movimentação que também vai servir para circulação, para excreção, porque é uma movimentação geral. Sistema digestório completo, boca e ânus, tem a forma que eles comem é muito parecida, né? A grande maioria tem um conjunto de dentes chamado lanterna de Aristóteles, né? Aristóteles lá, aquele filósofo e tal, médico, foi ele que observou esse tipo de boca e descreveu como se fosse uma lanterna, né? Que abriu uma tampinha e fechava. As lanternas de Aristóteles, essas lanternas são usadas muito para abrir, por exemplo, conchas de bivalve, tá? O bivalve está fechado, ele bota aquele dente ali, aquele dente é como se fosse uma prensa hidráulica, um braço hidráulico, ele vai lá e abre. Aí ele regurgita o intestino dele para dentro do bivalve, digere o bivalve externamente e chupa esse bivalve digerido para o corpo dele, onde ocorre a digestão.
onde ocorre a absorção do alimento e as fezes são eliminadas, né, pelo orifício boral, já que o sistema dele digestivo é muito lento. Eles não possuem sistema circulatório, tá? A água que circula internamente dele no celoma e são também circuláveis nos vasos, tá? Nos vasos ambulacrais, então ele não tem sistema circulatório. Ele também não tem sistema excretor. A excreta que sai dele é exatamente, né, a partir de osmose, a partir do sistema ambulacral. Ele não tem um órgão específico para purificar o sangue, tá? Ele é muito primitivo, isso já que ele também não tem sistema circulatório, tá? Ele não tem um sistema circulatório que percorre todo o animal, distribuindo sangue e substâncias. Então, a maioria dessas substâncias está dentro do celoma e está dentro dos canais ambulatórios, passando por todo o corpo do animal, e aí ele já utiliza isso como sistema excretor, respiratório, circulatório. O sistema nervoso, tá? É um cordão circular ligado próximo à boca, exatamente para acomodar esses dentes ambulacrais, e ele se irradia, né, circulando no animal. É um pouco primitivo comparado com os outros, que seguiam vários glândulos, né? Mas ainda é um pouco especializado. Lembra muito dos plateumintos e lá o dos nematelmintos, que tinha um anel circular. E aí nós fechamos com a reprodução, tá? Eu tenho aquela reprodução assexuada por fragmentação, né? Então, uma estrela do mar, se ela soltar um braço e esse braço levar uma parte do disco central que tem um sistema ambulacrário, aí a partir desse pé que caiu eu consigo formar outros, desde que ele leva um pedaço do disco central. Já outros equinodermos, eles se reproduzem por fecundação externa e formação de desenvolvimento indireta, onde tem, né, larvas nadantes que nadam pelo plâncton, depois se fixam no chão e aí formam ouriços e outros animais. Sendo assim, dois tipos de reprodução, tá? A reprodução assexuada por fragmentação e a reprodução sexuada, tá? Com desenvolvimento indireto, com a formação de larva e a fecundação também externa. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. E finalmente fechamos aí os invertebrados, tá? Na próxima etapa das aulas nós vamos ver os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Obrigado aí pela atenção de vocês e tenham um bom dia.